Olá, boa noite. Está começando mais um programa Duda Talk Show. Olha, obrigado pela audiência. A gente está recebendo muitos feedbacks positivos de vários lugares do país. Até Triângulo Mineiro, esses dias recebemos uma mensagem muito legal lá do Triângulo Mineiro. Pessoal, obrigado aí. Vocês que estão em Minas Gerais, na Bahia, todo lugar aí interagindo com o nosso programa. Muito obrigado. Bom, podia deixar de ser, aproveitando, mandar uma mensagem. Chegou aqui, né? Uma boa, lá do Triângulo Mineiro. O povo que gosta de tomar uma cachaça, né? A história é a seguinte. Presta atenção. Rum e gelo acaba com seus neurônios. Vodka e gelo acaba com seus rins. Uísque e gelo acaba com o seu fígado. Gin e gelo acaba com o coração. Tire já a porra do gelo da sua bebida. Parece que essa porcaria acaba com tudo. Obrigado aí por ter mandado essa, muito boa, vou tirar o gelo. Pode deixar que a partir de amanhã... Para de rir, Jorginho. Jorginho já tira o gelo faz tempo. Senhoras e senhores, eu tenho a honra e o prazer de apresentar uma das pessoas mais inteligentes que eu tenho visto nesses últimos tempos, acompanhado seus vídeos, suas entrevistas, porque ele é um desvendador dos maiores segredos da mente humana. Senhoras e senhores, Isaac Efraim comigo. Aê! Obrigado pela sua... Pô, tô emocionado hoje, foi uma honra. Imagina, a honra é minha, é um prazer estar aqui contigo, Duda. Rapaz, como você elucida a vida da gente quando a gente escuta alguma coisa sua. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas suas, né? E aí você dá um nó na cabeça da gente, né? A cabeça do ser humano é muito louca, né, Isaac? Eu dou nó na cabeça, eu me esforço tanto para tentar deixar as coisas mais claras, né, mais evidentes. Mas não é fácil de entender a mente humana. É óbvio que essa experiência de mais de 40 anos, de uma observação constante e de estar em contato com o sofrimento humano me ajudou muito a entender muito melhor como esse bicho funciona. E as dificuldades que a gente encontra quando a gente para analisar que a mente ela forma muitos os demônios, né? Que não existem, né? É o seguinte, a mente é um software produzida pelo cérebro. Aquelas estimulações todas que a gente recebe, todas as memórias que a gente tem, todos os julgamentos que a gente faz, são esse software que se traduzem nessa vozinha que fica falando aqui dentro da gente. Essa é a mente. E a mente só que é um órgão, é quase como se fosse um órgão, um coração, um pulmão, só que não tem materialidade. Ela funciona como um programa de computador, muito parecido. E ela só quer uma coisa, a mente quer mandar. A mente quer que a gente consiga que tudo seja do jeito que a gente quer. Simples assim. E quem complica de fato são os nossos pensamentos não controlados? Como é que é isso? Não, Duda, é o seguinte, a mente diz assim, olha, se eu tiver 10 milhões de dólares, tô de boa. Tô bacana na vida. Prazer o tempo todo, bebidas, mulheres, prazer, porque mente quer levar a gente para o caminho do prazer. Mas isso não é possível no campo da realidade. Não há a menor possibilidade de fato e de verdade que a gente consiga tudo aquilo que a gente quer. Não tem. Quem tem mulher e esposa sabe muito bem disso, que não dá para ser tudo do jeito que a gente quer. A mente humana, ela não aceita. Ela não aceita esse negócio de você não mandar. Fala assim, o quê? Você não está fazendo as coisas acontecerem do jeito, o meu pensamento, que eu quero, está instalado o primeiro sentimento destrutivo. Olha isso. A culpa.
A culpa... Se eu posso falar à vontade? Claro, poxa. A mente começa a falar para você, seu bosta, você é um merda. Eu é que mando essa porra. Tua mulher mandando em você, você não tá se impondo. É o seguinte, cara, é isso aí. E merece se ferrar. Aí ela começa a fazer a gente agir de uma maneira que a gente se ferra de verdade. É por isso que a gente não entende as artimanhas da mente. A gente pensa, bom, eu pelo menos, ansiedade 100%. Né? Já fui diagnosticado como um caso impossível. Né? Porque eu penso muito e às vezes, por exemplo, você deita, eu acho que muita gente vai se identificar comigo aqui. Você está cansado, puxa, teve um dia super estressante, aí de repente você deita na cama, encosta a cabeça no travesseiro. Não consegue desligar. Não dorme, não desliga. Porque vai o pensamento de algo que vai acontecer dali 2, 3 dias, que não vai mudar em nada você parar de pensar naquilo, naquele momento. Você não vai resolver nada naquele momento. Uma das funções fundamentais da mente é arrumar maneiras para a gente poder resolver problema. Quando a gente fica o tempo todo querendo resolver problema, vicia. E aí chega à noite, você não consegue desligar. Até acontece uma coisa muito engraçada. Se você não tiver problema, a mente vai arrumar algum que é para você. Para você poder resolver. Excelente. E é assim que ela funciona, é desse jeito. Por que a gente fica ansioso? A gente fica ansioso porque a gente acha que tem um jeito ideal de a gente conseguir se instalar na vida. Vou voltar lá para os 10 milhões de dólares. Então, é só um símbolo, né? Então, se eu tiver os 10 milhões de dólares, todos os meus problemas vão estar absolutamente resolvidos. Mas enquanto eu não tenho os 10 milhões, eu estou cheio de problemas. Então, eu fico querendo que chegue logo os 10 milhões para eu poder não ter problema. Isso é ansiedade. É a pressa que Salva as coisas... devidas proporções, qualquer outra situação que você está esperando chegar te causa... Muito bom, Duda. Qualquer situação que você deseje intensamente. Isso, inclusive, dentro da sua própria casa, convivência com a sua esposa, com seus filhos, realização profissional, etc. O maior caminho da infelicidade é você desejar que a tua esposa seja diferente do que ela é. Exatamente. Não, e é engraçado, daí o cara conhece aquela mulher, né, cheia de beoca, aí ele casa com ela, sabendo quem ela é, e depois que casa ele fala assim, agora eu quero mudar essa pessoa. Meu amigo, não vai rolar. Depois que não vai rolar. Vocês vão tocar um forró no meio da minha conversa? Com certeza. Senhoras e senhores, essa banda, por exemplo, vamos lá, doutor Que Bom. Olha, eu digo, tudo acontece no momento certo. Como é que você lida, assim, como é que eu posso lidar com uma banda, por exemplo, como essa aí, né, que atrapalha a gente na hora da entrevista, ele toca um instrumento. Olha lá. Tem 2 movimentos que você tem que fazer. Tapa os ouvidos, só eu posso saber disso. Primeiro você tem na tua cabeça, na tua mente... Você tem que permitir que eles sejam do jeito que eles são. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, pentelho enche o saco mesmo, vamos ter que aguentar a encheção de saco. Sim, senhor, gostou dessa? Só tem... Agora, a gente, pois não. Tem opção de mandar embora? Não, pior é que eu não tenho opção de mandar embora. A multa de contrato tem uma fortuna. Sou obrigado a aguentar mais 2 anos. Não tem jeito. Isso é brincadeira, gente. Eu gosto demais desses caras aqui, viu? Se não fosse o contrato, tava todo mundo... Para quem não sabe, o Jorginho, ele faz parte da entrevista, tá? Que ele já falou assim, ó, eu posso entrar de vez em quando? Falei, pode, só que é falando e não tocando. Então, pô, Jorginho. É a mente ansiosa. É a mente ansiosa. É a mente ansiosa. Mas é o que ele sabe fazer, tocar. Não, ele sabe falar também, ele fala bem. Às uma vezes. vez por mês ele fala alguma coisa. Doutor, relacionamento conjugal. Nós vemos que hoje, né, com a velocidade da informação, o cara tem um celular lá, ele está no Instagram
E aí volta e meia ele vai lá e curte uma pessoa que não pode, a mulher já olha de cara feia, ele já quer o telefone dela também, deixa eu ver o seu também. Aí pega o dela, de repente curtiu um primo distante. É aquela confusão toda e ninguém consegue se entender mais, porque todo mundo acha que está cheio de motivo. Tem alguma dica que as pessoas podem usar a sua mente para controlar o ambiente, parar de discutir? Olha, o exemplo que você deu, Duda, se refere ao sentimento de posse, é o ciúme. E o ciúme é um sentimento inerente do ser humano e não só do ser humano, né? Se observar alguns animais domésticos, você claramente percebe o sentimento de posse. O que acontece? Quando você tem posse sobre uma pessoa, você espera que toda a atenção da pessoa esteja mobilizada por você. Quando você percebe que tem alguma outra coisa afetiva, sexual ou só de dar atenção que prende ela, incomoda. Você tem uma sensação que você está sendo enganado, que você está sendo subtraído. O que a gente tem que entender nessa hora, ainda mais pessoas que gostam de ter atenção, é que não dá para ter atenção de todo mundo o tempo todo. Estamos para um intervalo, é isso? Vamos para um rápido intervalo, por favor, para amigos e apoiadores. Voltamos já. Muito bem, eu percebo que existe assim, cada vez mais uma afinidade entre os senhores. Parabéns, viu? Não tem aumento, é aquela coisa, né? O gato preto cruzou a estrada. Vou contar uma historinha dessas músicas, eu vou contar. Eu queria muito entender as pessoas que criam. Hoje em dia dizem, está na moda co-criar, né? Então a pessoa vai, co-cria um pensamento, fala, eu vou focar nesse pensamento, vou vibrar em cima dele e começa a achar que o mundo vai conspirar. E existe o chão que a gente pisa, né? E eu sou uma pessoa que tenho alguns problemas, né? Inclusive tem pessoas muito próximas a mim que vivem essa coisa do hertz, da vibração. E de repente quando chega um boleto, às vezes eu falo assim, toma, bota aí no 5º andar e vê o que dá. E a pessoa fica chateada comigo às vezes. Porque eu vejo, como é que você, dentro desse teu conhecimento maravilhoso, vê isso? Olha, a pessoa que fizer muita força, muito poder, vai rapidinho precisar ir no banheiro, evidentemente, de tanto fazer força, né? E vai ficar louca, né? Porque, na verdade, ela vai estar mergulhando no mundo dos pensamentos. Quem mergulha e é hipnotizado pelo mundo da mente, dos pensamentos, enlouquece, sai fora da realidade, como você muito bem pontuou. Não conecta mais com o boleto, não conecta mais com a dureza da vida. Mas eu acho que esse povo, eu entendo que eles façam isso, não é por maldade, quero entender, eu acho que é por um pouco de ignorância, porque eles ouviram o galo cantar, mas não entendem direito. Tem uma coisa que realmente faz, não o que você quer, mas o que te cabe acontecer da melhor forma possível. Tem, de fato, é ter bons sentimentos. É ter sentimentos de acolhimento. É ter sentimento de compaixão. É ter sentimento de aceitação. Isso gera, agora eu vou ficar parecido com eles, mas eu estou falando de verdade, isso não é esotérico. O neurônio, quando ele vibra esse tipo de sentimento, ele vibra uma vibração sintônica. Você entra em sintonia com a realidade da vida, você entra em conexão. Isso não é esoterismo, isso é fisiológico. Cada vez mais os estudos da neurociência indicam esse tipo de coisa. Mas a gente não precisa complicar. O fato de você se propor a prestar atenção, a aceitar e entender as coisas que acontecem à tua volta, entender o comportamento esdrúxulo da tua esposa naquele dia que ela está te contrariando o tempo todo, isso te bota em sintonia
com o universo, para falar igual a eles. E isso realmente faz com que coisas muito, muito boas aconteçam com você. Ou não. Se você brigar, se você ficar lutando, se você ficar querendo destruir o mundo do jeito que ele é, você vai ser lotado dos piores sentimentos e dos piores sofrimentos. O pensamento é um treinamento? Por que estou te perguntando isso? Porque eu vou falar de mim, tá? A gente só tem propriedade para falar mesmo da... Por exemplo, eu já cheguei numa fase da minha vida que a minha resposta, ela não é mais automática. Ela foi durante muitos anos. Ainda é, tá? De vez em quando eu dou pá, acabou. Mas assim, não costuma mais ser automática. Quando eu vou dar uma resposta de algo que eu veja que exista relevância naquele assunto, que vai me... Hoje eu consigo falar comigo mesmo. Duda, é hora de você ficar quieto, se acalmar. E fazer o inverso daquilo que você quer fazer. E tem funcionado. Isso é um treinamento ou é uma coisa que eu dou um nome um pouco diferente para isso, Duda, embora eu não possa contestar a tua definição. Isso é consciência. Então, o que acontece? Já estamos velhinhos, né? Já estamos experientes na vida. A gente vai percebendo determinadas situações e aí vem na tua memória, esse filme eu conheço e eu morro no final. Consciência, isso é uma consciência, você pegou uma essência da história. Aí sim você pode optar, você pode ter arbítrio. Eu escolho não ter o mesmo final. Eu escolho ser diferente. Toda vez que eu quero dizer para minha mulher que eu tenho razão, ela começa a gritar comigo e Deus me livre sexo por um mês. Eu já aprendi, eu tomei consciência disso daí. Então, quando eu quero ter sexo com ela, eu deixo de verdade, não de faz de conta, que ela seja possuidora de toda a razão. Só naquela meia hora antes, evidente. Sensacional. Bom, eu não posso negar que isso eu também já fiz. Isso se chama inteligência emocional, Duda. Bom, agora quero entrar numa seara com você que muitas jovens e mulheres e homens, né? Meninos e meninas, homens e mulheres experientes também, às vezes estão convivendo próximo a uma pessoa que sofre de psicopatia. Qual que é a forma, e se existe uma forma, né? Porque os maiores psicopatas, eles conseguem se passar por pessoas mais do que normais. Eles né? normalmente são muito mais inteligentes do que a média. Tem alguma forma de você identificar a psicopatia? Lógico, é evidente. Atenção, pessoal. É óbvio. O psicopata só se enxerga. Ele tem uma incapacidade de perceber e de enxergar o outro. Então, tudo o que ele faz é em benefício dele, inclusive te seduzir. Então, o psicopata vai ficar jogando charme e te agradando para quê? Para você ficar apaixonado por ele e ele poder tirar todas as vantagens disso daí. Quando você percebe uma pessoa que é compulsivamente sedutora, quando você percebe que em alguns momentos em que você contraria ela, a pessoa explode, muda de tom, muda de olhar, temos uma boa perspectiva de que estamos lidando com alguém que está na linha do psicopata. Pode ser menos, pode não ser um psicopata, pode ser só um narcisista, pode só ser um egocêntrico, mas está delineado que ele não consegue te enxergar. Ele cobra muito de você, ele solicita, ele te transforma, tenta te transformar num escravo. O jogo que eles fazem é muito interessante. Então, ele faz você... Então, eu sou psicopata e você é a menininha carente, tá bom? Isso, perfeito. Aí eu faço você acreditar que, para mim, você é a pessoa mais importante do mundo. E olha que coisa grandiosa eu te dou por causa disso e você jamais vai ser capaz de viver sem tudo isso que eu te dou. A partir que você mordeu a isca, eu fico o tempo todo te ameaçando que eu não vou te dar mais.
é uma forma de psicopatia que se assemelha muito ao narcisismo. O narcisismo é um grau menor, né? Não tem é a mesma engenharia mental, é a mesma estrutura, mas não tem o mesmo grau de... O narcisista, ele não é obrigatoriamente um assassino, normalmente não é. E o psicopata é? O psicopata tem uma... Ele é capaz de chegar a níveis... Se você atrapalhar ele, se você estiver no meio do caminho dele, se isso for uma expressão de poder para ele, sim, seriamente, sem a menor compaixão, sem o menor problema de culpa. Doutor, nessa sua carreira, com tantas, né, deve ter milhares de pacientes que devem ter passado por você, né? Não só pacientes, como pessoas próximas que, obviamente, você acaba lidando e consultando sem... Você tem algum caso que você tenha tido que ficou na sua memória como um dos problemas que você conseguiu resolver, que era muito grave, no meio do caminho? Deve ter. Não, tem sim. Tem um menino que eu tenho muito orgulho de ter tratado dele. Acho que contei um pouco com a sorte, né? É um rapaz esquizofrênico. Quem trouxe eles foi uma ex-colega de... A tia dele era uma colega de colégio. E ele tinha o seguinte delírio, de que os inimigos ficavam na energia que rondavam a casa dele. E na hora que ele dormia, eles invadiam o quarto dele, entravam no corpo dele, arrancavam todas as partes saudáveis do corpo dele e botava órgãos podres. Meu Deus, pesado. Não deixava ninguém dormir em casa, porque tinham que ficar vigiando ele enquanto ele dormia, para os inimigos não atacarem. Essa relação não é muito próxima com o espiritual, porque nesse caso, se chega um pastor, já... Vai, demônio! Eu, por opção, eu não estudo nem tento me aprofundar em religião. Então, se tem, confesso para você que eu não sei te dizer. Isso é uma doença psiquiátrica. Uma doença psiquiátrica. Era classicamente diagnosticada como esquizofrenia. Assim, a reação que as pessoas tinham ao delírio dele, porque era um delírio muito incômodo, né? Tinham brigas o tempo todo, porque ele desconfiava, tinha briga porque obrigava todo mundo a ficar acordado. E eu fui muito acolhedor na abordagem com ele, além de dar a medicação correta. Cada um dos pensamentos eu tentei entender por que aconteciam. Qual era a base disso, dentro da estrutura mental dele. E nós fomos devagar, eu e ele, conseguindo entender. Ele tem um sentimento muito profundo de injustiça dentro dele. Ele se sente muito injustiçado. É como todo esquizofrênico, muito tímido, muito retraído, muito introvertido, com dificuldades sociais muito importantes. E essa dificuldade foi virando um sentimento negativo. Ele se sentia rejeitado. Começamos a conversar a respeito de tudo isso. Eu comecei a tirar sarro dele, porque quando ele falava que os inimigos atacavam, eu falava, e como você sabe? Ele olhava para mim e falava assim, eu tenho provas. Sério? E não tinha nada, né? Era um risco num vidro que virava a prova. E eu falei, comecei a chamar ele de eu tenho provas, comecei a virar um grande amigo dele, parei de contestar o delírio dele, parei de brigar com ele. Mas não é verdade, porque as pessoas fazem, não é verdade, coisa e tal. Tá vendo coisa, tá ficando doido. Comecei a achar uma lógica no pensamento dele. Obviamente, a gente sabe da gravidade que tem a doença esquizofrênica, né? Hoje, inclusive, com uma perspectiva muito melhor. Imagina, ele está trabalhando, ele nunca tinha conseguido trabalhar na vida. Ele trabalha num trabalho específico, que ele entende, tá lá no Pará trabalhando. Ele corta a carne para a religião judaica, que tem um corte especial. E está bem na vida, e está feliz da vida, e está cuidando, e está tudo bem. Isso deve dar uma satisfação para muito. você. Eu falo para ele, a gente se ama, eu amo ele, ele me ama.
A gente tem uma relação... E ele praticamente já não vem mais no consultório só para fazer controle medicamentoso. Esse é um exemplo de um caso bem-sucedido. Mas o que eu mais gosto de brincar, que eu sou bem-sucedido, e queria até aproveitar e fazer o marketing, é desencalhar solteirona. Ah, eu sou Desencalhar solteirona? Ah, eu sou... É bonita, né? Tá casado? Que feia, mas sou, lógico. Ah, tá, agora eu entendi. Assim... Não, o cara chega aqui com uma boa pinta dessa, esse charme todo. Eu sou especialista em desencalhar solteirona, eu digo, você é casado. Tu tá velho, ultrapassado, para com isso. Eu dou um toque para as moças do que não funciona bem no comportamento delas e que não permite aprofundar o boicote que elas fazem da relação. Só um minuto. Nós chegamos a um momento muito especial, atenção mulheres. Atenção mulheres. O meu querido amigo Ibrahim, ele diz que a especialidade dele é desencalhar solteironas. Eu já intimei metade da minha família aqui, viu? Bora lá, vamos lá. O tempo é seu. Você quer saber um único truque para fazer as relações darem certo? Um só. Não, já tá bom. Já resolve. Não ter o direito de cobrar. Você não tem o direito de cobrar o outro. Cobrou, azedou. Cobrou, ficou ruim. Cobrou, relação negativa. Tá? O que você está fazendo agora? É pior. Por que você fez desse jeito? Por que você me tratou assim? Esse jeito que você não me dá atenção não é justo. Isso azeda qualquer relação. Imagina se é o tempo todo. E quando a pessoa fala assim... Nossa, eu tenho uma sorte, cara. Eu sou casado com uma mulher que é uma benção. Agradeço todo dia. Não existe isso. Agora ela fala, onde você está para saber se eu vou demorar para fazer uma... Mas aquela cobrança assim, onde você está agora? Hoje em dia, tem gente que faz vídeo para provar onde está. Acabou a relação. Você não concorda? Não, obrigatoriamente. Muitas vezes ela se alimenta da desconfiança, né? E o outro? Então, é o seguinte, então a mulher está desconfiada que o cara tem uma outra mulher, está saindo. E ele é daquele tipo de mulher que precisa mostrar que é a fortuna. Vai lá, se enche, inclusive, de tesão para reconquistar o homem dela. Ela até gosta disso. É mesmo? É. Olha que interessante. Você não sabia disso? Não. Uma classe importante de mulheres é assim. Se não tiver, inclusive, a suspeita, perde a graça. Não vai ter nada para provar. Estão ouvindo aí, Fatal? Viu como é que é? E a gente não... viu? Ó. O povo tá ligado aqui, bicho. Chegou essa parte que você falou das encarnações. Olha, tá todo mundo ligado. Quem tá bem, quem não tá na pista, não quer encalhar. Né? Quem tem consciência, quem tem uma mente educada, treinada, se você preferir, tem a capacidade de produzir ambientes favoráveis para si, seja no âmbito profissional, seja no âmbito afetivo. Por exemplo? Por exemplo, eu tenho uma regra fundamental na minha vida, eu não brigo. E tem mais, se a pessoa acabar me envolvendo numa briga, eu faço ao contrário daquela equação. Como é que é? Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Eu não. Eu dou uma boiada para não entrar e saio por qualquer motivo. Não quero sustentar a briga. Eu já entendi que a briga traz atrito, que machuca, que o outro se sentir acusado faz ele se sentir diminuído. Eu não quero isso. Eu não quero ter que conviver com uma pessoa que esteja desse jeito. Então eu cuido para que essas coisas não aconteçam. Eu cuido para que você tenha um sentimento bom por mim. Eu cuido para que a banda entenda de verdade que eu admiro super a capacidade musical deles. Por quê? Porque eles vão ter um sentimento bom ao ouvir isso, porque é verdade, evidentemente. E isso vai transformar meu ambiente num ambiente melhor. Certamente. Mais produtivo, mais... E pior, hein? Eu consigo mais os meus interesses. De um jeito legal, eu consigo chegar nos meus objetivos. Sensacional, isso mesmo. Pô, que legal ouvir isso de um especialista. Né? Depressão. A depressão... eu, quando perguntei qual era um dos males da atualidade, eu achei que o doutor ia falar depressão. Mas é que eu vejo muitas pessoas falando em depressão
E muitas vezes a gente não leva muito a sério, né? A depressão, né? Eu confesso que eu já cometi alguns erros, né, no passado, porque eu tinha que levantar cedo, tinha que trabalhar, tinha que fazer, falar assim, se eu ficar com depressão, a casa cai, são muitas responsabilidades. Então as pessoas às vezes apresentavam a depressão e diziam assim, tá fácil, né? E não é bem assim, né, doutor? Não, existe uma coisa chamada energia psíquica. É muito difícil de definir do que se trata, mas é a energia que te provê de prazer. E é a energia que movimenta toda a sua mente. A energia mental, a energia psíquica. Quando essa energia se esgota, quando ela termina, quando você gasta toda ela, você entra num estado depressivo que pode perfeitamente contaminar toda a química do teu cérebro e não conseguir eliminar isso, a não ser com o uso da medicação. É aquela fase onde você não vê alegria em nada que você faça, em nada que você pense. Porque o que sustenta o sentimento de alegria é a energia psíquica. Se você não tem energia psíquica, como você fica? Você fica triste, você fica desanimado, você fica culpado, você não enxerga nenhuma perspectiva. Tá bom, mas onde ela está? A energia psíquica? Eita, Como a pessoa perde a energia psíquica e entra em depressão? Legal. O que faz isso acontecer? Vamos lá. O que faz a pessoa perder a energia psíquica? Brigar com a vida. Ah, mas não devia ser assim. Ah, mas... Por exemplo, quando alguém perde um ente querido, o que desencadeia o estado de... Porque é muito comum acontecer a depressão depois. O fato de ela não se conformar, de ela não aceitar a perda. Então a mente fica andando, dando volta em círculo sem sair do lugar. Ah, mas eu queria tanto fulano, era tão bom ter o fulano. Ah, mas ele não está. Ah, mas por quê? Se eu estivesse cuidando dele, isso não... Isso acaba com a energia psíquica, acaba. Outra coisa que acaba com a energia psíquica é a frustração. Deus me livre. Quando você está todo montado numa... Vamos pegar o exemplo de time de futebol, porque é super fácil de entender. Então, eu, inclusive, hoje estou acreditando que o meu time vai ganhar de todo jeito. A minha expectativa, agora que o menino Ney voltou, é que nós vamos massacrar e tudo mais. Estou montado nisso. Olha, se eu tivesse um outro exemplo, acho que ia dar mais certo. Vamos lá. Aí chega lá no jogo, o Neymar não Machuca. Neymar não joga nada, cai, machuca. Puta frustração. Pá, afunda em depressão. A frustração é o principal fator desencadeante. Por quê? Porque você projetou toda a tua energia num projeto, num plano, e ele quebrou. Vaza energia para tudo quanto é lado, desperdiçada. Quer fazer uma pergunta? E quando a gente... Tudo bem, doutor? Com licença. Quando acontece de ser sucessivas situações em que não dá tempo da nossa situação psíquica ter algum alívio em relação a isso. Então, por exemplo, cai uma ponte, depois você bate o carro, aí o seguro não paga, quando paga tem um alagamento, e aí... Como que o ser humano lida com a sucessão de fatos que destroem a nossa energia psíquica? Você também caprichou no exemplo, né? Você não pois tem é. muita saída. É óbvio que eu estou respondendo brincando, porque tudo isso gera muita dor. Muita dor. Mas esse tempo, né, de conseguir dar conta do que aconteceu. Mas você disse que não dá tempo de recuperar, não, né? Você me jogou um exemplo desse jeito. Sim. Mas brincando, a única coisa que ele fala assim, você tem que olhar para toda a porcaria que aconteceu e falar, é verdade, me fudi. Muito bem. Muito bem. Não tem outro jeito. Qual o limite do tratamento sem ser medicamentoso e do tratamento medicamentoso? Qual que é o limite disso? Qual que é o estágio de que não tem mais como ser um tratamento sem
Sem droga. Os processos mentais, tanto a ansiedade, quanto a depressão, quanto até a bipolaridade, eles têm uma tendência de virar um circuito quebrado dentro do cérebro humano. Eles ganham raiz, eles ficam presos. Então, quando eu não me conformo com alguma coisa, é como um disco quebrado que fica correndo na minha cabeça e, inclusive, me esvaziando de energia. Quando a pessoa não consegue sair desse disco quebrado, você tem que entrar com remédio. Aí não tem jeito. Não, porque já variou a química. O pessoal separa... Tem volta, doutor. A pessoa começa a tomar um medicamento, aí ela se acostuma com aquele bem-estar. Teve um determinado momento da minha vida que eu tinha feito uma separação e tal, não sei o quê. Morria de saudade dos meus filhos, eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia trabalhar. Um amigo meu falou assim, olha, eu vou te receitar um psiquiatra, um amigo, e eu tive lá com ele me receitou um remédio. Era um comprimidinho desse tamanho que eu dividia por 4, desse tamanho, tá? Eu dividia por 4, colocava embaixo da saudade de até lembrar, sabia? Ele te deu um tranquilizante, né? Eu sei que pra mim, cara, podia cair o mundo. Foi até estranho. Porque, porra, morreu fulano, dizia, tal, dá uma Fanta. Se eu lembrasse, essa delícia. Provavelmente é o Rivotril sublingual que você estava tomando. Era desse tamanho, não era? O tamanho não quer dizer nada. Dividido por 4. Os tranquilizantes, eles anestesiam. Eles são como anestésicos. Então, você está tendo uma dor, o tranquilizante vai lá na química do teu neurônio e afeta a capacidade de sentir. Em termos de alívio, é fundamental. Fundamental. Ainda mais se o indivíduo está sofrendo. Em termos de tratamento, no sentido de que isso vai levar ele para uma cura do problema, isso é absolutamente inútil. Inútil. E a hora pode que criar parou uma dependência? O remédio, pode, mas não é grave. O pessoal faz muito fantasma em cima da dependência dos remédios psiquiátricos. Não é grave. Qualquer bom profissional lida com isso com muita facilidade. São 4 dias, 1 semana de sofrimento e está tudo resolvido. E um sofrimento bem suportável. Doutor, a droga do momento, Venvance. Aquela que você toma, bicho, parece pó, sabia? Parece que quem já usou cocaína na vida sabe que aquele Venvance é uma coisa do demônio, porque o cara toma um daquele. Eu experimentei para saber como era o negócio, né? E assim, faz 6 meses experimentando todo dia. Brincadeira. Uma vez só. Eu tomei doutor. Eu acho que eu acabei um projeto que fazia 1 mês que eu não acabava, em um dia, assim. Foi um foco... Porque feito a cocaína e pelo mesmo metabolismo da cocaína, ele te dá um grande aporte energético. Venvance, né, cara? O Venvance é um psicoestimulante. Ele otimiza o funcionamento do teu neurônio. O objetivo fundamental do Venvance é aumentar a tua capacidade de foco, de prestar atenção, que de fato e de verdade é uma coisa fundamental para quem tem os déficits de atenção funcionais ou químicos. O cara que tem déficit de atenção, que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz dele em profundidade, ele sofre muito. E esse remédio é muito importante e, às vezes, imprescindível para as pessoas. Mas o efeito colateral, entre aspas, dele, que está fazendo ele virar uma droga ilegal, Exato, praticamente, é esse aporte energético maior que dá. Eu nunca experimentei o Venvance. Delícia. Na verdade, assim, esses efeitos colaterais, né? Quem tem, por exemplo, pressão alta, quem tem ansiedade e tem um coração lá com certos problemas, é perigoso, porque ele acelera, né? Mas é a droga do momento. Hoje eu vejo, por exemplo, os estudantes de medicina... para estudar para a prova é maravilhoso. Eles usam o Venvance como se fosse... Mas não tenho muita preocupação com isso, não. Vão parar. Você acha? Certeza. Até já teve. No meu tempo de faculdade também tinha os remédios para emagrecer. A gente tomava na hora de estudar para a prova. Passa, tudo passa. Isso não é importante. A gente entrou nessa área de
de droga, eu queria aproveitar, né? Agora também se fala muito no cannabis em óleo, né? O CBD. O CBD, né? Muito bem. Isso está fazendo alguma diferença no mundo da Olha, eu tenho que ser psicologia? sincero, né? Eu não tenho uma grande experiência com isso, mas intuitivamente eu realmente acredito que ela possa trazer benefícios. Acho que tem um certo modismo, né? Como a molecada gosta muito de fumar, tendem a ser muito simpáticos com o CBD, ou é da maconha, da maconha. Realmente tem um efeito tranquilizante, realmente dá uma baixada no nível da ansiedade do pessoal, mas para mim, na minha pobre observação, mais ou menos no mesmo nível dos benzodiazepínicos e tudo mais. Não faz muita diferença. Mas é parecido. Não vejo grandes vantagens, não, mas eu acho ótimo. E acho que devagarzinho vamos explorar mais enquanto médicos cientistas e vamos descobrir vantagens, inclusive do próprio THC também. Bom, eu não posso deixar de agradecer, dizer que eu gostei demais dessa entrevista e pedir aí para o doutor deixar para um dos nossos espectadores algumas dicas a respeito da ansiedade e de como controlar melhor a sua mente. Não, você sabe que eu estou tentando expandir a minha atividade profissional. Eu sou um cara muito metido, muito arrogante, e eu acho que eu descobri o segredo da felicidade e da prosperidade. E estou montando um serviço psicológico, psiquiátrico, para vender essa doutrina, depois vou te falar o nome dessa doutrina, não é? Em empresas. Sensacional. E agora, não sei se você está sabendo, Duda, vai entrar uma norma, chama NR1, onde toda empresa vai ser obrigada a dar um suporte psicossocial. Como você faz para o teu sax, a empresa vai ter que fazer para todos os seus funcionários. E a empresa Ansiedade Soluções, que é essa empresa que eu estou montando, vai dar todo o suporte, não só no nível de tratamento, quando a pessoa entra, mas no nível preventivo, com frases mágicas que fazem a vida melhorar de um momento para o outro. Então, a gente vai fazer vídeos e treinamentos para realmente fazer. Quer ver uma frase que é maravilhosa e tem um poder fantástico sobre a nossa relação com a vida? Ele é assim. Ponto. Ele é assim, ele é assim. Você está treinando a tua capacidade de aceitação. Quer ver uma outra que é legal também, que melhora muito? Quando a gente está com medo, o pensamento, a mente começa a criar cenários de ameaça sempre muito piores do que de fato são. Verdade. Você vê, de fora a gente sempre sabe disso. Então, você entra numa situação de risco, a tua mente começa a falar assim para você. Vai. Liberdade vocal total, né? Total. A tua mente começa a falar assim. Fudeu. Isso. Não, ela fala assim, vai fuder, você só faz merda, vai fuder. Aí você tem que virar para a tua mente, com toda a coragem do mundo, virar para ele e falar assim, ok, deixa fuder. Deixa fuder. Deixa acontecer o que tiver que acontecer. Cara, isso é uma libertação. Aí não acontece nada, é normal da vida. No máximo um SPC, E de repente, Serazinha. e quem não tem nome no Serasa, faz parte da vida, deixa fuder. Deixa a mente ficar te ameaçando e dizendo que o pior vai acontecer. Pode deixar. Isso melhora incrivelmente. Senhoras e senhores, deixa acontecer naturalmente. Muito obrigado pela sua presença. Podemos marcar outra logo, né? Breve. Se Deus quiser. Lógico, estou absolutamente à disposição. Muito obrigado. Vamos para o final do programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. E hoje, finalizando com a banda, né? Essa banda maravilhosa que está aí se consolidando no programa e no mercado. Com swing!